Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui tudo certo, calor danado aqui, né, em Campinas, mas nós não desistimos de trazer aqui informação, de trazer aqui um conteúdo e bater um papo com vocês, né? Me chamo Jairo Teles, eu sou idealizador desse canal, com uma equipe aí por trás do Recuperação em Foco, trazendo para vocês possibilidades de assuntos diferentes e pertinentes à saúde mental e qualidade de vida. Vamos assistir uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo? E aí a doutora Vitória já se apresenta para todo mundo conhecer ela. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, sejam mais uma vez aqui super bem-vindos ao canal do Recuperação em Foco. Nós estamos sendo transmitidos tanto pela plataforma Facebook e também pela plataforma do YouTube, simultaneamente. Então, você que vem aí pelo Facebook, tem uma forma de você conseguir colocar a tua foto no teu comentário, que de repente pode vir uma dúvida, de repente pode vir aí e querer visualizar, dar uma boa noite para nós. Tá passando aqui no rodapé, né? Inscreva-se no streamyard.com/Facebook. Como é que você consegue acessar? Se você está pelo celular, clica no botão bem no meio da tela, vai te abrir uma outra telinha com a descrição da nossa convidada e lá embaixo um linkzinho azul que você consegue fazer uma inscrição, é super rápido, você loga pela tua senha do Facebook e aí quando você quiser dar o teu boa noite, vai aparecer a tua foto aqui embaixo para nós sabermos quem que é você. E você que está chegando pelo YouTube, só continue conosco, comente, tire suas dúvidas aqui com a gente e continuamos a nossa live. Doutora Vitória, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao canal. Muito obrigada, Jairo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bacana. Pessoal, hoje, se vocês deram uma olhada lá nos nossos stories, na nossa chamada, né? Vou colocar o tema aqui para a gente pensar junto, ó, como lidar com a codependência durante uma internação. Né? A codependência eu diria que é um desafio para as famílias, porque quando se sabe da dependência química, torna tudo, parece que algo macro está acontecendo na minha família, algo desesperador, talvez, mas a codependência, eu diria que é o que alimenta a codependência, o que eu penso, é exatamente os comportamentos fora do padrão das pessoas que usam substâncias psicoativas, né? E aí, o que alimenta a pessoa que tem o vício, que é a pessoa que tem o transtorno? São, clara e efetivamente, as substâncias de consumo. Então, é mais ou menos por aí que a gente pode traçar a codependência, doutora Vitória? Oi, Jairo, eu gosto de dizer o seguinte, a dependência química me chamou na vida, eu fui convidada para entrar nesse tema. E a codependência, fui eu que fui atrás, fui eu que convidei a codependência para entrar na minha vida. É um tema que eu gosto demais e eu vejo a dependência química, salvo recessões, a gente sempre sabe que sempre vai ter, mas, de uma forma geral, a dependência química é uma doença do sistema familiar, né? Salvo exceções.
Por que eu digo isso? Eu fui recentemente numa palestra no Congresso da BIAD, eu escutei, eu gravei uma frase que a Gisele Aleluia falou, ela é uma terapeuta familiar, ela disse o seguinte, que a dependência química é a doença, a adicção é uma doença da indiferenciação. O que significa isso? O indivíduo ele não consegue se individuar, se tornar uma pessoa, um indivíduo fora daquele ambiente familiar. Então, a cada recaída é como se fosse um bumerangue. A pessoa vai, se distancia e volta com força total para aquele seio familiar. Então, quando a gente conversou a respeito do tema, a internação acaba sendo um momento em que tudo fica muito mais intenso. Tanto o mecanismo da pessoa, do adicto, como daquele sistema familiar que é um sistema doente. Você estava comentando a respeito de uma situação que você passou nesta tarde e que acaba sendo corriqueira de pessoas que estão internadas e não querem estar, e a família em ebulição, uma série de emoções, as mais comuns é o sentimento de culpa mesmo, né? E não consegue bancar aquela situação. Por isso que quando a questão da codependência ela não é levada a sério durante o período da internação, os riscos são muito altos. Porque você tirar uma pessoa de alta pedido, o abandono do tratamento antes da hora, você deve ter essa experiência, né, Jairo? Acaba sendo muito pior do que a própria internação em si. Né? Se você tira a pessoa no momento que ela não está completamente consciente, não está num período já de contemplação ou de preparação, ou seja, saiu daquela fase de pré-contemplação e ela vai para a rua, mas ela já fez a abstinência física. Então, o que acontece? O corpo se limpou, mas a mente não. O risco, primeiro, o risco médico de saúde da pessoa, né? Ela voltar a usar imediatamente no mesmo padrão diante da internação e, inclusive, com risco de overdose, né? Porque ela não está preparada, você entende? Então, se a família não é orientada a respeito disso, os riscos aumentam. Sim. Então, antes não tivesse feito nenhuma intervenção, vamos tratar todo o sistema familiar, porque o momento que o trem começa a andar, digamos assim, que é o processo de recuperação, se você interrompe o trem, os danos nas engrenagens, digamos assim, podem ser irreversíveis. Né? Então, nesse aspecto que eu vejo que a codependência ela me chama muito, porque eu vejo que o sistema familiar está muito adoecido. Uhum. Uhum. E é perceptível isso, viu, doutora Vitória? Porque eu, como tenho essa experiência dentro do setting terapêutico e diretamente com as famílias, existem famílias que não sabem absolutamente nada sobre as falas do dependente químico, não conseguem identificar nada, e aí sai naquele desespero de pegar pelo Google qualquer clínica, e eu acho que começa por aí um pensamento, e de como a doutora falou a respeito do trilho, a respeito das engrenagens, porque assim, quando eu sei algo, eu já vou à busca de uma questão muito mais pontual. E quando eu não sei, né, é aquela frase, né, conhecida, qualquer caminho serve para quando eu não tenho direção. Então, exatamente. A família desesperada, ela acaba acessando lugares que talvez não são aptos, e isso realmente acontece, a gente tem que deixar bem claro isso, para poder acolher um ente querido nas condições mínimas e básicas. Né? E aí começa aí o trilho ser saído para fora, eu diria. E aí essa família chega para mim, por exemplo, diariamente e fala, olha, como é que eu lido com tudo isso? Eu não sei. O que se trata de dependência química? Será que eu também sou doente? Será que o problema... Como que eu faço para ir enxugando essa questão, né? Estancando toda essa questão emocional que está aflorada, né? E aí, quando a gente vai tendo esses momentos de fala, tanto com a família quanto o ente querido em tratamento, existem duas posições e duas características muito sérias. A pessoa que está em tratamento, ela precisa de fato entender que portador de uma doença, de um transtorno, e isso é acompanhado terapeuticamente, medicamentosamente, né? E socialmente, através da sociabilidade que as pessoas que estão internadas fazem ali.
E a família precisa ir atrás de muita informação, né? Eu diria que hoje nós temos aí grupos de apoio, grupos, né, do Amor Exigente, que você acessa pela internet, você tem salas abertas, enfim, mas tem outros mecanismos. Vai atrás de uma terapia, né, doutora Vitória, para também entender um pouco mais sobre essa dinâmica da codependência, né? E aí, quando você tem esse tipo de informação, parece que as coisas vão se diluindo, não que você vai ficar curado da codependência, né, no salar de dedos, mas você vai entender o processo da codependência. É interessante, né, Jairo? Realmente, a informação ela nunca esteve tão disponível. Mas é interessante, o ser humano é um bicho esquisito, né? Porque às vezes acontece que justamente aquela informação que a pessoa precisaria ter, ela bloqueia, ela não quer ver, ela rechaça, né? Porque tem o tempo o emocional, às vezes não acompanha o tempo racional, né? Uma coisa que a gente precisa sempre ponderar, não fica, a gente cai num erro de achar que a culpa é da família, tal, do sistema, não é tão simples assim. O sistema, ele já está doente, provavelmente não é a primeira geração que está adoecida. Se a gente for pegar a dependência química, a raiz da dependência, tem raízes ambientais e tem raízes genéticas. Então a situação fica um pouco mais complexa, porque às vezes aquele uso de substâncias já vinha de outras gerações, e já era extremamente normalizado, né? De uma geração para outra. Até que chega, às vezes, numa pessoa específica, que pode ser eleita inconscientemente de bode expiatório, aquela pessoa específica vai ser eleita para ser o doente, que vai ser aquele que vai sair dos trilhos mesmo, que vai causar todo o desconforto familiar. Mas o sistema, ele já está doente há muito tempo, há muito mais tempo. Né? E a família, até chegar num ponto de realmente tomar uma atitude, eu estou falando via de regra, a gente sabe que tem exceções, né? E não necessariamente estamos falando de pai, mãe e filhos, tem vários tipos de famílias constituídas. Chega naquele momento de uma curva de inflexão, tem que ser tomada alguma atitude, e aí, mas até chegar nesse ponto, a família negligenciou muito, passou pela negação muito. Por isso que eu falo que às vezes você tem a informação, mas se você pega o indivíduo nessa fase de negação, ele simplesmente não vai querer saber, não vai nem reconhecer, né? Então, quando se toma a atitude de realmente fazer alguma coisa, uma intervenção em relação ao adicto, isso gera muita culpa, porque cada membro da família sabe, tem a consciência de que houve negligência. Inconscientemente, as pessoas sabem, não podem ter consciência racional, mas sabem que houve uma negligência. Sabe? Então, assim, eu vejo isso correntemente, você com certeza também, que as pessoas, no afã de resolver aquela situação urgente, vão na primeira clínica que aparece no Google, não fazem a pesquisa adequada, não sabem se é voluntário, se é involuntário, não pesquisam, né? E aí a pessoa é internada numa situação, às vezes, de precariedade, e aí quando se vê o familiar, já aconteceu isso faz pouco tempo até, a família me ligou, o que eu faço? Fulano está internado, mas a clínica não tem condições, eu não pesquisei. E foi, aí a problemática, se você tinha um problema, agora você tem dois, né? E aí, nesse caso especificamente, eu tive realmente que intervir no sentido de transferir esse paciente para um outro local mais adequado, só que com o efeito colateral dele usar a inadequação da outra clínica como uma forma de manipulação. Sabe? No sentido assim, eu não vou fazer o que vocês querem porque vocês me colocaram no local que não era adequado. Então, isso vira mais um joguete. Sim. Né? Então, isso que você falou é muito importante. Pesquise e não... faça um tratamento anteriormente, né? As pessoas que estão convivendo, porque o sentimento de culpa ele pode ser avassalador. Como você disse dessa mãe hoje à tarde. Simplesmente, se ela não tiver condições de entender que aquilo é necessário, que é a indicação adequada, que pode salvar a vida do seu filho, vai pelo sentimento de mãe e acaba se precipitando e tem autopedido e todos os riscos inerentes a uma autopedido. Né? Sim, sim. E aí, que maravilha a gente estar discutindo a respeito dessa questão, né? Porque muito se fala sobre tratamento, modalidade de intervenção,
involuntário, voluntário, o que é isso, o que é aquilo, qual que é a diferença, até onde eu tenho que ir, a minha responsabilidade até onde, e aí a codependência fica meio de lado, né? E a doutora foi muito feliz ao dizer assim, o sistema familiar já vem adoecido, né? Então, muitas famílias, quando sabem da dependência química, ou quando acham uma substância no bolso, quando vai lavar uma calça, ou quando acham alguma coisa dentro do quarto, dentro do guarda-roupa, esse iceberg já está implantado há muito tempo. Eu diria que aí uns 2 anos, 3 anos para isso aflorar, né? E aí aquele bate-papo em família já não existe, a longa data. Aquele almoço com todo mundo à tarde, aquele frescor na varanda, não existe. Então, eu diria sim, e reforço a fala da doutora, em relação ao sistema familiar totalmente ineficiente. Ou seja, não tem mais a compreensão de filho para pai, ou seja, qual for o sistema familiar que vocês, né, estiver inserido, mas não existe mais. E quando não tem diálogo, não tem conhecimento, não tem dinâmica, não tem cumplicidade. E isso gera uma codependência. A gente está falando sobre o transtorno por uso de substância, que é a nossa prática diária, a minha prática diária, a prática da doutora, enfim. Mas quando se trata de codependência, a gente pode ir para um ramo, para um viés, por exemplo, emocional, né? Eu sou codependente de uma situação, enfim, de um relacionamento que eu não consigo desligar, eu sou codependente do meu familiar, por exemplo, que eu não consigo também desmamar, não consigo interromper o cordão umbilical, e isso tudo gera desconforto, isso tudo gera, depois que eu descubro, né, doutora, parece que vem uma dor e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Né? Se a gente for abrir mão do recurso poliana, né, de ver coisas boas em tudo, né, a crise do adicto, digamos assim, é um momento, é uma oportunidade de toda a família se olhar, de todos os membros se olharem e fazerem uma autoanálise, né? Porque o que a gente vê, Jairo, na família dependente, vamos colocar assim, existe uma apatia, uma anestesia que não começou ontem. É coisa é muito cultural, como falei, até geracional. Então, é aquela situação que a mãe, ela encontra o pino de cocaína nas coisas do filho, mas essa mãe é dependente de medicação. Essa é uma mãe que deixou de olhar, de fazer um contato visual com o filho por conta de estar sob efeito de algum remédio, né? E aí você vai atender essa família num ambiente de consultório, você não consegue um entendimento básico justamente por isso, né? Como é que o filho cobrando a mãe, como é que ela vai me cobrar se ela sempre esteve dopada? Acho que você já escutou essa história, né? Nossa, várias vezes. Né? Assim, então são vários tipos de dependência que eram mais ou menos aceitáveis, até que vem aquele é eleito para ser o problema. Sabe? Mas a situação, a dinâmica, ela é muito mais crônica do que a gente poderia imaginar. E a família do dependente ou codependente, tanto faz, é uma família que não é seguro falar de emoções. Por N motivos, não é um ambiente seguro para falar de emoções. Seja porque existe uma desregulação emocional, né? Seja porque quando é falado, isso gera reações muito explosivas, agressivas ou autoagressivas. Então, é um ambiente em que as coisas não são ditas, né? É um ambiente em que, no horário do almoço, das refeições, cada um come na frente da televisão e não se conversam, não se dialogam. E você gosta muito sempre de lembrar uma fala que um paciente meu disse uma vez, um jovem, que a gente conhece uma pessoa depois de comer com ela 1 quilo de sal. E eu levei muito ao pé da letra isso que ele disse, assim, no sentido assim, não, a refeição, quando eu vou na casa dos meus pais, são nós 4, né, os 5, quando meu tio vai, assim, sem celular, sem televisão desligada, a gente vai conversar. Porque conversando, depois de tantas refeições salgadas, depois de 1 quilo de sal, a gente vai conhecer as pessoas. E às vezes é o único momento que a gente tem para conversar. Sabe? E aí você vai, assim, eu gosto muito de investigar com as pessoas que eu atendo, como é que é a rotina mesmo, como é que é o horário de acordar. E aí você vai identificar que existe um abismo entre as pessoas, né? A dependência era só uma forma de anestesiar.
Importantíssimo isso, né? Em relação a todo esse assunto que abrange, né, outros temas em discussão, é importantíssimo quando você fala que moral meu pai tem se na geladeira tem vinho? Que moral meu pai tem se dentro da climatizadora tem lá a tua bebida preferida? Que agora a gente sabe que tem o licor 43, né? Que nossa, é toda uma modinha, né? E aí os jogadores de futebol fazem propaganda disso. Eu nunca vi, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas é uma realidade com que isso acontece. Os pais ou a família é regrada a álcool numa reunião, e aí quando descobre que existe um dependente químico, e isso é usado por ele para poder não ficar numa internação, a família, opa, parece que acorda para tudo isso. Enfim, é muito bom a gente falar sobre codependência. Eu acabei vendo alguns artigos, doutora, e fala assim, ó, diante dessa realidade, que é a codependência, podemos dizer que salvar a família é poder salvar o dependente de drogas. Resgatar o dependente é resgatar a família, pois a desestruturação familiar abre espaço para o colapso da humanidade. Eu diria que é muito forte isso. Então, quando entende o processo, né? Quando a família entende o processo e quando o dependente químico entende o processo, é um mecanismo e é uma engrenagem que é ajustada dia a dia através de intervenções psicoterapêuticas, através de intervenções medicamentosas, e todo o vínculo familiar vai se ajustando. Mas quando isso não funciona, parece que é uma guerra que não tem fim, né, doutora? É uma fala forte, mas eu concordo, viu, Jário? Existe um lado meio utópico, sonhador dentro de mim, que diz assim, se existe uma cura para a humanidade, ela acontece dentro das casas, dentro das famílias, né? E a gente está vendo as famílias muito adoecidas, no sentido assim, a gente está falando de dependências químicas, mas tem as não químicas também, né? Internet, televisão, tudo aquilo que conspira a fazer as pessoas perderem tempo, que é o ativo mais poderoso que a gente tem hoje em dia, tempo, né? Então, tudo aquilo que nos rouba o tempo é uma dependência, sabe? Então, assim, agora, assim, eu prevejo que a próxima onda de dependência vai ser de jogos, sabe? De jogos por celular, jogos de azar, que está sendo muito fácil, muito acessível para adolescentes, para adolescentes, e a gente vai ter muito prejuízo ainda. Que é outro tipo de dependência, Sim. sabe? Então, que tudo conspira para que as pessoas não conversem, que elas não... Assim, o ser humano só é humano quando ele tem realmente uma interação social, né? A gente não consegue se identificar como o ser humano se a gente não tiver o feedback do outro. É estranho isso, né? Mas é verdadeiro. Tipo, Vitória, eu jamais seria Vitória se eu estivesse numa ilha deserta, sozinha. Eu seria um bicho do mato, né? Então a gente começa a se configurar com uma história, com uma identidade, com uma personalidade diante do outro. E aí a gente que está vendo, nesse momento, a gente está num ponto de inflexão de como as coisas estão caminhando, porque as pessoas estão passando mais tempo interagindo com avatares, né? Com pessoas através de rede social, de internet, com as pessoas de carne e osso mesmo. E existe uma diferença gritante, né, o que é o relacionamento pessoal, físico, do que é o relacionamento virtual. Perfeito. As telas, inclusive a Beade fez um chamado, acho que foi hoje, não sei se a doutora que colocou ainda, né? Acho. Foi. Teve uma aula muito boa na Beade no congresso do 2 semanas atrás, sobre dependência também de internet e tal. E aí a Beade hoje falou a respeito disso, de um atraso de desenvolvimento, um artigo, né, que eles publicaram, um atraso de desenvolvimento em crianças pequenas, né, lactentes mesmo, pelo uso de telas, né? E olha que interessante, né? O neurodesenvolvimento ele é interrompido, eu diria, por conta
dessa questão dos pais, da permissão disso tudo, porque hoje o que se trata é o que? Não, o pai e a mãe trabalham, então hoje eu vou colocar meu filho na creche e depois alguém vai buscar, enfim, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem alicerçado, muito bem visto, porque filho é uma tremenda responsabilidade, né, doutora? Sim. Ainda mais nos nossos dias, né? Com todas essas facilidades que eu não tive lá atrás. Né? Eu não tive acesso ao celular muito precocemente, eu não tive acesso às informações que vêm muito rápido. Né? E hoje essas crianças estão todas à mercê de tudo isso. E aí, acho que fica a dica, nós aqui, né, que já vivenciamos essa questão, você que é pai, você que está aí traçando alguns projetos de ser pai, fique atento, né, a essas questões, porque isso prejudica. E amanhã ou depois vai ter problema, porque o uso indevido dessa questão das telas impacta muito a criança, o jovem. E aí, esses dias atrás também a gente falou sobre a questão do cigarro eletrônico que está vindo com uma onda também absurda, por intermédio dessas informações rápidas, né? E aí as crianças ficam todas à mercê de tudo isso. Eu li uma outra questão, doutora, olha que interessante, aí uma pergunta, né? O indivíduo codependente é aquele que deixou ser influenciado pelo comportamento de outra pessoa? Sim, sim. Porque o codependente, ele não tem uma personalidade definida, sabe? Então, o codependente é aquele que desde muito pequeno, ele teve que abrir mão de se desenvolver como pessoa por conta do ambiente adoecido. Então, por conta de um pai ou mãe adoecidos, teve que, em algum momento, os papéis se inverteram, ou a criança deixou de ser criança por conta do comportamento dos pais, né? Exato. Então, sim, não é só isso, né? Eu acho que é simplificar demais, né? Porque o codependente, ele tem uma estrutura de personalidade muito frágil. Ele vai ser uma pessoa imatura emocionalmente. Porque nos momentos assim que ele era para ser criança, ele não foi criança. Nos momentos que era para fazer birra, sabe aquela coisa de criança que faz birra, que vai no shopping e se tatela no chão e tal? São fases de desenvolvimento, mas a criança codependente é aquela muitas vezes que era quietinha, boazinha, que ajudava a fazer as coisas desde muito pequenininha, já lavava a louça, já arrumava o quartinho. A gente acha uma belezinha, né? Mas no futuro, isso pode se tornar um adulto imaturo, inseguro, indeciso. E aí ele vai colar muito facilmente em relacionamentos abusivos, relacionamento com narcisistas, que é como se fosse a chave com a fechadura, né? A coisa cola muito facilmente. Né? E aí você vai perpetuando o sistema familiar codependente, cuja dependência química ela acaba sendo mais uma manifestação de um sistema doente. Né? A gente fala que é dependência química, mas pode ser não química. Né? Como a gente está falando de jogos, de tela, tudo isso são tipos de dependência. Tudo conspira para a dependência hoje em dia, né, Jairo? Então, sim, existe a pessoa, o codependente, ele não sabe exatamente quem ele é. E ele tem medo de ser quem ele é. Quando ele começa a se diferenciar, a se individuar, vem o sentimento de culpa que é avassalador, sabe? Que faz ele voltar para aquele mundinho. Né? Então, o codependente sem um acompanhamento terapêutico fica muito difícil mesmo. Né? Perfeito. E essas condições do codependente, e aí a gente volta para o nosso tema, né? Como lidar com a codependência durante a internação do teu ente querido. Eu vejo no setting terapêutico, doutora, muitas famílias com extrema dificuldade de entender o papel delas. Eu acho que até por conta dessa preocupação
além do limite, onde eu afrouxei mais a corda, ou onde eu estiquei mais a corda, onde eu fui mais permissiva, aonde eu deixei e negligenciei toda a informação que estava dando. E aí quer voltar atrás nas reuniões de família que não tiveram mais, no papo amigável que não tiveram mais, em acompanhar o filho, por exemplo, num evento. E aí quer voltar para trás. Isso não tem volta. Tem compreensão disso e, a partir disso, entender o processo que tem que ser feito. Mas aí vem a intervenção psicoterapêutica. Acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores maneiras de eu descobrir, acho que, não sei se é neutralizar a codependência e entender o processo novamente. Seria esse termo mesmo? Sim, sim. A gente vê aquele mecanismo de 8 a 80, né, Jair? Na pré-internação, vamos pegar assim em fase. Antes da internação, é aquela fase que ou negligencia completamente a indicação de internação, ou pega a primeira clínica que viu e depois que vai ver as condições, se era voluntário ou involuntário. Então, assim, como é que a família pode agir antes da internação? Informando, procurando profissionais de confiança, assim, visitando as clínicas, começando o próprio processo terapêutico individual com os grupos de apoio. Aí você se prepara, você prepara o terreno para ele ser depois adubado, né, e semeado. Aí durante a internação, o mecanismo de 880 ele aparece assim, ou você esquece que você tem um parente que está internado, vai viajar, esquece, não quer saber. E aí você quer que a equipe devolva ele prontinho para você, tipo assim, Procon, né? Devolve se você tiver... E não paga nada. Isso, né? Se tiver algum problema, eu ligo no 0800 e peço reembolso, sabe assim, né? Ou afoga a equipe, sabe aquele familiar que liga todo santo dia, quer saber o que a pessoa comeu, quer saber se dormiu... Que assim, fica asfixiante, você também não consegue. Aí você precisa dar uma continência no sentido assim, de afastar. Então a gente vê esse mecanismo pendular, ou 8 ou 80. Isso acontece quando a pessoa não teve um preparo antes, né? Porque não que a gente quer que a pessoa seja internada junto com a gente, não é isso. Mas a partir do momento que a família decidiu pela internação daquela pessoa, deveria haver junto um compromisso da família toda em se envolver no processo, né? Então, todo mundo precisa olhar para si mesmo com muito carinho. A gente não está falando de recriminação, de autopunição, mas não, peraí, qual que foi meu papel nessa situação? O que eu poderia ter feito diferente? Quais os nãos que eu falei quando deveria ter falado sim, os sims que eu falei quando não deveria ter falado não? E preparar o ambiente para receber essa pessoa depois. Não tem cabimento, é um contrassenso se você interna... Vamos supor, se eu interno meu marido, dependente de álcool, e aí eu recebo ele em casa com a geladeira cheia de cerveja, sabe? É um convite para uma recaída. Pois é, mas a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Né? Assim, continuam ter festas com todo mundo bebendo, tal, menos a pessoa que acabou de sair de uma internação. Então, assim, há que se ter um envolvimento da família no sentido de haver uma mudança também, não. Então, a partir de hoje, o Zezinho tá em tratamento, então agora a gente vai ter refrigerante e suco até o médico liberar, né? Pode deixar na mão do médico, até o médico liberar vai ser assim, tal, vai ser importante, porque aí você se envolve. E aí realmente quando o resultado vai ser muito mais frutífero, né? Parece uma coisa muito básica, mas isso não acontece, né, Jairo? Não sei na sua experiência. Pois é, parece que você está desenhando aqui toda a articulação semanal do conselheiro em dependência química. Mas, doutora, olha que interessante também para a gente pensar. A obsessão, o egocentrismo e a compulsão seria um tripé aí de um dependente químico. Se tem algumas características que nos igualam, essas três coisas. São essas três coisas, desculpa. Agora sim, isso também é transferido para uma codependente? Obsessão, compulsão, diante daquele quadro que é alimentado pelo comportamento inadequado da pessoa que usa a substância? Sim, a obsessão, compulsão e o egocentrismo, né? É isso, né?
Isso. Sim, exceto o egocentrismo, mas no sentido assim, o codependente, a pessoa que está colada junto, ela não reconhece o próprio ego, né? Muito Então, bem. ela simplesmente vai colar no ego do dependente químico. Se a minha vida está uma droga, é porque ele bebe. A pessoa se anula Hum, completamente, né? Existe a obsessão, sim. A obsessão se torna a cerveja do meu ente querido. A obsessão se torna o vício do outro, né? uhum. E a compulsão se torna também viver a vida do outro, para não viver a própria. Então, Sim. assim, a grande tragédia do codependente, Jairo, é não viver a própria vida. Sabe aquela coisa, cuida da sua vida? Para o É isso. codependente é a cura, sabe? Viver a própria vida para o codependente é como se fosse estar fazendo uma coisa, um pecado, um sacrilégio, algo muito ruim. Como assim vou viver minha própria vida? Eu tenho que cuidar do meu ente querido. E aí a pessoa está lá afundando, eu vou afundar com o meu ente querido. Então, essa que é, assim, a base do codependente é essa. Uhum. E por que não É, ajuda o dependente? Porque não tem próprio ego, entendeu? Quando você não tem ego, como é que você vai ajudar outra pessoa? e aí, olha que legal, já pensei aqui em uma outra questão, Ed, superego e id, próximo nosso encontro aqui. Sim, muito legal. Muito legal, eu gostaria de conversar a respeito disso, porque assim, geralmente o que nos atrapalha é essa questão do ego. Para nós, né, e aí eu me enquadro nisso, nós, os dependentes químicos, nós não sabemos lidar com algumas questões próprias nossas, em relação ao ego. Que muitas das vezes isso é tão aflorado, está tão intrínseco dentro da minha característica como portador da doença, do transtorno, que eu não consigo entender, não consigo desenvolver um projeto. Claro, eu vou ter que incluir o ego, que faz parte de mim, mas eu não consigo. Às vezes isso aflora demais. Às vezes eu coleciono, por exemplo, momentos que não foram tão bons, e não foram, ou melhor, não foram nada bons através do ego. Então, numa conversa, dentro de uma roda de conversa, por exemplo, no setting terapêutico, mas no uso de drogas eu fiz isso, mas eu usei tantas substâncias, mas eu fui até o ápice a ponto de ter 8 overdoses. Espera aí, que condição é essa? Né? Eu vou começar a falar a respeito de um histórico que, querendo ou não, iguala todo mundo. Não tem mais essa questão de diferente, de comportamentos diferentes. Alguns chegaram mais longe, outros não. Eu, por exemplo, tive episódio de ser colocado num banco de dados, onde que na época existiam os desaparecidos. Eu fui nessa característica. A minha família me colocou como essa questão. Que Puxa vida. realmente eu fui para todas as questões. Eu fui de cara, de cabeça. Agora, tem outras pessoas que não foram tudo isso. Mas isso quer dizer que eles não tiveram distanciamento social? Sim. Se uma pessoa está na cobertura de um prédio, aí cheira 10 gramas de cocaína todos os dias, será que ele não está em distanciamento social? Só porque ele está na cobertura de um prédio? Só porque ele tem uma Mercedes estacionada no prédio? Lá? Peraí. Sim, sim. E o Né? estrago Então, acaba sendo até maior, né, na verdade, né? exato, porque dinheiro não vai ser problema. Né? Então vai ter a melhor qualidade e a quantidade no acesso fácil. Então o ego acaba assim, o Jairo vê hoje que o ego é uma das alavancas para uma recaída. Se eu Sim, não sim. entendo a convivência do ego, com certeza eu posso estar em rota de colisão muito fácil. Eu preciso compreender tudo isso. Sim, isso é tem um nome difícil para isso, mas é isso, né? Efeitos violadores da abstinência. Você começa Boa. a se achar o tal, o bonzão. Então, assim, qual que é o problema de eu ir lá passar na frente do boteco? Eu já estou curado, já passei, já estou com uma medalhinha de ouro, de 1 ano, 2 anos de abstinência. Vou, né? Agora eu sou o cara, né? Então vou passar. Então é que é complicado, Jairo, porque assim, por trás de todo o ego inflado, existe uma ferida narcísica, né? Que o nome mais simples disso seria assim: existe um problema de autoestima muito grande. O ego só, o inflado, só é uma máscara mesmo. Só é uma fantasia que você coloca para não olhar
para a ferida que existe dentro de você, sabe? Mas aí a dependência química, ela é uma doença tão perversa que a vontade, ela aparece no seu cérebro antes mesmo da justificativa. Exatamente. A vontade, ela brota numa parte tão nuclear do nosso cérebro, tão assim, reptiliana, aquela parte tão instintiva, que quando você vê, você está justificando a sua recaída, porque a vontade apitou lá. E aí você vai inventar as coisas mais mirabolantes do mundo para justificar a sua recaída. É por isso que muitas pessoas falam assim, ó, quando eu vi já foi. Quando eu vi já estava lá. Né? Quando Exatamente. Eu vi... Mas não existe tanto, não existe isso. Já vem algumas coisas inconscientemente, como a doutora está falando, uma trajetória de confronto direto comigo, e aí eu vou para o uso. Né? E quando você vê, você já usou. Assim, a vivência da pessoa é exatamente essa. E aí o trabalho do terapeuta é fazer assim, dissecar, né? Você vai dissecando os fatos. Não, mas peraí. Mas por que você passou naquela rua, você sabia que aquela rua tinha uma boca? Ah, porque eu achei que eu estava curado. Aí você pega o egocentrismo. Aí nessa hora que você pega. Né? Mas aí você tem que fazer um trabalho de detetive mesmo para perceber onde que foi a questão, né? Natal, Ano Novo, Carnaval, época assim que são as piores épocas, e é a época que eu deixo mais os pacientes internados. Ah, tô ótimo, já deu os 30 dias, eu sei que não, mas não passa o final de ano aqui, não vai doer nada. Porque é uma fase que a gente sabe que o ego fica mais inflado do que nunca, Muito. né? E aí por merecimento, por indulgência, então você é onde você tem muitas recaídas, né? Justamente quando essa mecanismo que você falou, né? Quando eu vi, já tinha usado, já tinha bebido. E isso acaba, a gente acaba acreditando nessa questão, né? Mas eu não consigo identificar. Muitas perguntas eu faço para os meninos quando chegam, né? Aqueles que já tiveram algumas internações e aqueles que já passaram pelo mesmo programa aonde eu trabalho, por exemplo. Eu também já vi isso. Ó, a pessoa já foi com 3 meses, mas no 5º mês que estava fora, teve que retornar para a mesma instituição. E aí eu acabo fazendo algumas perguntas bem pontuais. Inclusive, eu uso assim: você consegue entender o processo que você partiu daqui, você saiu em conclusão, você concluiu o seu tratamento, e aí lá fora, o que houve? Ou o que tinha aqui dentro que você não conseguiu absorver direito, ou não conseguiu lidar com as suas emoções através de uma ligação familiar, através de uma discussão aqui que você teve dentro, que não foi resolvida, que lá fora teve o gatilho. Você consegue identificar? E aí eles ficam pensando, pô, difícil essa pergunta. E aí vem essa questão que a doutora falou. É um processo diário ali, um confronto direto comigo, todos os dias que eu não consigo identificar. Sim. E quando a gente cavuca, a gente sempre acha. Sim. Só não acha, e aí, assim, a gente tem que lembrar sempre que a dependência química é uma doença também contra o tempo. No sentido assim, cada recaída, ela não passa inócua para aquele aparelho que é orgânico, que é passível de erros e doenças e tudo mais, que é o nosso cérebro, né? Então, é muito triste a gente ver a pessoa depois da 3ª, 4ª internação, já ele chegar na internação, na 5ª internação, já não conseguindo raciocinar direito, tendo uma perda cognitiva, neuronal mesmo. E aí, para essa pessoa, você não consegue tampouco fazer o retrocesso, a retomada. Peraí, onde foi que você recaiu? É muito triste ver isso, porque aí você vê realmente o sujeito cronificado, você entendeu? Porque aí você não consegue mais, não tem mais aparelho mental viável para você conseguir fazer esse retrocesso. Vamos voltar, fulaninho, onde foi que foi o erro, tudo. Então é aquela pessoa que vai ter que necessitar de meses e meses de uma internação prolongada, às vezes de institucionalização mesmo, porque simplesmente a hora que ele coloca o pé na rua, é o cérebro reptiliano que age. Exato. Quando ele vê, ele já está lá na boca. Não tem outra conversa, não tem outra saída. Exatamente. E quando não se sai da clínica, no mesmo dia tem uma recaída. Sim, sim. Doutora, olha que legal. Considerar-se e sentir-se responsável por outra pessoa, pelos sentidos, pensamentos, ações, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, falta de bem-estar e até pelo destino dessas pessoas.
Isso é uma característica do codependente? Total, total, total. Jairo, eu atendi uma moça uma vez, ela veio assim com um quadro depressivo gravíssimo, grave, 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 assim, chegou, precisou de internação, ideação suicida, era muito grave. Depois de anos atendendo ela conseguiu dizer para mim, para a psicóloga que atendia, que a depressão dela começou depois que o marido dela morreu, né, faleceu. Depois de anos que ela estava em acompanhamento, ela pôde dizer que ele era dependente químico, porque ninguém sabia, apenas ela sabia, e ela se sentia traindo ele porque estava contando, Puxa, que depois de grau que anos chegou. o grau que chega com a dependência. Então, realmente, a hora que ele morreu, ele acabou tendo um infarto fulminante, imagino muito pelo uso da substância. Assim, a vida dela era ele, entende? Ela não tinha uma vida própria. Então, a pessoa realmente entra em surto, né? É como se ela não existisse, né? Então, a codependência, ela pode chegar nesse ponto mesmo, né? E aí, quando chega nesse estágio, eu diria que está muito crônico, né, doutora? Até, né, você ter acesso a toda essa questão, tem Sim. muita selva para você desbravar, né? E depende muito do ambiente que a pessoa tá, né? Porque se você for um codependente, mas você tá cercado de pessoas um pouco mais saudáveis que você, pode ser codependente também, mas um pouco mais saudáveis, talvez você consiga, aos poucos, se diferenciar, se individuar, né? Mas se você está num ambiente com pessoas, uma família, uma dinâmica narcisista, por exemplo, eles querem mais que você seja codependente mesmo, que você não tenha vida, que você sirva a eles e se dane a sua identidade, entendeu? Né? É assim que funciona o narcisista, né? E, gente, isso é sério. Isso é sério demais. E o que tem de famílias, não quero generalizar, mas o que tem de famílias com essa deficiência, doutora, assim, a Sim. grosso modo aqui, estou pensando baixo, gente, até pessoas próximas de mim, assim, eu vejo essa. Porque assim, a gente acaba estudando bastante sobre essa questão do narcisismo, né? E aonde eu fui envolvido, aonde eu era envolvido, né? Aonde fulano foi envolvido, a gente acaba meio que sendo fazendo algumas avaliações a respeito disso, né? Uhum. E isso é muito sério. Quando eu me anulo, quando por outra pessoa, quando eu me calo e não deixo a minha expressão do Jairo aflorar, é muito sério. E É. isso eu não consigo conduzir processual. Eu consigo entender agora, pontual. Olha, é isso que eu estou fazendo, então vamos trabalhar isso aqui. Né? E quando isso é proposto para uma pessoa que foi inserida no âmbito nessa magnitude, é muito difícil. Eu já vi pessoas assim até desistirem da própria vida, tendo algumas idealizações suicidas por saber que foram inseridos nesse contexto. Sim. Porque você não tem por onde você escapar, né? Como é que você tá, se você não tiver, porque a gente é muito ambiente, né, Jário? Então, se você não tiver uma pessoa que te ajude a abrir os olhos, você está inserido no nesse ambiente que você tem que servir aos outros o tempo todo, é como se fosse uma adicção, realmente, uma escravidão, só que emocional, né? Sim. Psicológica. Nossa. Então, o codependente, ele pode, nesse momento, nesse ambiente, chegar a um ponto que ele não consegue mais se reconhecer como indivíduo, sabe? Porque Não tá tem o tempo mais a sua. A singularidade já não existe mais, né? porque vive em função do outro e a situação fica mais trágica se para o outro tudo bem que seja assim, né? Ah, tudo bem, ué. Né? Aí vira uma relação simbiótica do mal, né, mesmo, né? Tem algumas características que eu separei aqui, ó. Sentir ansiedade, pena e culpa quando a outra pessoa tem um problema, né? Sim, Que coisa exatamente. interessante. E a gente vê isso não só em dependente químico, mas, por exemplo, cuidadores de idosos, né? Filhos que cuidam de pais idosos. Nossa, pode ser um sofrimento imenso, né? Assim,
de não entender que o processo de saúde do pai, que o pai e a mãe estão indo embora, estão partindo dessa vida. Então, você percebe quando tem uma relação muito simbiótica, a pessoa que fica, ela adoece psiquicamente. E adoece feio depois que a outra pessoa se parte, né? Vai embora, Uhum. né? Porque não tinha uma identidade própria. Esse que é o Sim. codependente, ele não tem uma identidade própria, né? Uhum. E aí, a gente tem mais 10 minutinhos, doutora. A codependência durante a internação. Vamos supor que está no mínimo 3 meses a internação do ente querido, está chegando lá na fase da reinserção social, onde finais de semana essa pessoa vai para casa. A codependência, ela, a pessoa, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou, enfim, que convive com esse sujeito que está internado, através das reuniões de psicoterapia, como que entende a preparação do ambiente para essa pessoa? Primeira coisa que a gente já discutiu aqui é a geladeira sair fora, todo aquele negócio que a gente já, né? Uhum. Mas comportamentalmente, como é que ela consegue interiorizar algumas questões para preparar o ambiente mesmo? Uma coisa que a gente não pode abrir mão jamais, né, Jário, é que essa família esteja em terapia, esteja em terapia não só familiar, mas Uhum. individual, enfim, esteja no processo de reavaliação de toda a dinâmica. Isso precisa acontecer, né? Então, Uhum. coisas práticas. Então, não pode se haver nenhum tipo de substância na casa, principalmente substância eleita pelo paciente, né? A gente costuma até fazer um contrato mesmo terapêutico, assim, escrever no papel, coloca no papel, assim, sabe? Como é que é a rotina do Zezinho, como é que vai ser a rotina do Zezinho quando ele sair daqui? Ah, ele vai Uhum. para a faculdade de manhã, à tarde ele trabalha. Então tá, quem que vai levar na faculdade? Porque ele não vai sozinho, de carro, é um risco muito grande. Então quem que vai levar, quem que vai buscar? Ah, ele trabalha num frigorífico, tá bom. Então, o salário, quem que vai receber o salário do Zezinho? De dinheiro na mão, é vendaval, tá? A gente sabe o risco, então alguém vai receber o dinheiro para ele, né? Tá, o que que vai ter de lazer? Porque não só de trabalho vive o homem. Então vamos pensar, o que que pode fazer uma academia, quem que vai levar, quem que vai buscar. Então todas as questões práticas têm que ser colocadas no papel em consenso com a pessoa que está internada, obviamente, e os três, assim, vamos supor, você, o familiar e o paciente, os três têm que entrar no consenso e costurar essa rede de apoio Uhum. pós-alta ainda durante a internação. E outra Uhum. coisa que eu sempre friso com os residentes, com os pacientes, assim, se tiver alguma coisa para falar, que se fale durante a internação. Muito bom. Ah, por exemplo, você deve ter pego a situação, eu vou me separar do Zezinho quando ele sair da internação. Ah, é mesmo? Vai Já, pedir já divórcio? anuncia isso para ele, né? Já anuncia, né? Ah, enfim, todas as coisas. Ah, fulano tá muito mal, o pai dele tá prestes a morrer, tudo. Então, ele tá internado, ele tá no ambiente protegido. Por que que você vai chegar ele em casa e despejar um monte de problema que vai ser o gatilho para a pessoa recair? Então, não, a internação é para isso, né? Para trazer as questões também, começar a preparar a pessoa para o ambiente que ela vai ser recebida, né? Uhum. Muito bom essas dicas, porque existem familiares, por exemplo, que numa ligação para vir buscar, o cara já está com a mala pronta. Olha, Sim, não vai ser mais ou menos do jeito que você pensava. sim. Parece que desmorona todo mundo na cabeça É. desse fulano, e aí começa uma trajetória difícil de ser revertida. Não, e assim, é injusto até, né? Tipo assim, putz, o cara terminou o processo terapêutico todo, né? Terminou a internação para ser recebido desse jeito. Então, é um prato cheio para uma recaída, né? Então, isso, assim, não. Então, ele vai ficar mais um tempo e você vai falar para ele aqui na internação. Uhum. Ah, doutora, mas fala senhora, né? A gente quebrou outra coisa. Quebramos, estamos na falência. Você avisa ele que a gente quebrou? Assim, não, Nossa. você vai avisar. Passa a responsabilidade para nós, né? Sim, né? Quando não, né, doutora? É... Olha, eu não quero mais essa relação, eu não quero mais nenhum tipo de conversa com essa pessoa, e aí
Quando a gente acessa, olha, familiar, faz 2 semanas que o seu filho está aqui para receber uma ligação, está à espera de vocês. E aí parece que isso acontece quando já tem múltiplas internações no processo. E aí a família entende que a responsabilidade fica para nós, os conselheiros, para nós quanto instituição, quando na verdade não somos. O tempo ali vai findar. O tempo ali vai ter ou sucesso ou o insucesso. Isso depende única e exclusivamente do cara que está fazendo o tratamento, né? Sim. Mas a família esquece da responsabilidade, que precisa ser feito acesso à psicoterapia, que precisa ter acesso ao amor exigente, que precisa ter acesso aos profissionais, né? Com muita propriedade, porque não sei se 50%, mas grande parte, sim, a família tem em todo o movimento de internação. E na dúvida, pergunta, né? A gente tem o maior prazer de orientar, de dizer, né? De nortear essas famílias, né? Mas é que acaba sendo um pouco mais confortável simplesmente delegar, né? Para a equipe, né? A gente sente que nesse delegar a tremenda doença que estão mergulhados, que é chamada codependência. Porque, assim, é um contrassenso você achar que a pessoa está internada e a vida vai continuar exatamente, continua para quem está lá de fora. Não deveria ser assim, né? Porque mudanças precisam ser feitas. Sim. Porque o ambiente deveria estava doente de alguma forma. Então, a família precisa realmente entender que eles também estão em tratamento, né? E o processo de mudança vem, né? Já se fala no processo. Eu preciso identificar o que eu preciso mudar, depois identificar querer mudar, né? Porque não é todo mundo que quer sair da zona de conforto. Depois de querer mudar, precisa ter um acompanhamento nessa mudança, porque já vai gerar um monte de borbulho, de emoção, que talvez eu nunca tinha vivido nesse processo de mudança, de hábito. Né? Então, é bem por aí. Mas o codependente grave mesmo, aquele de carteirinha, é aquele que, na primeira ligação do paciente pedindo alta, ele não aguenta e acaba tirando a pessoa de alta pedida. Esse é o clássico, né? Que não aguenta o peso da culpa, né? Olha que interessante, o peso da culpa de não ter as conversas de domingo, não ter as conversas depois do trabalho quando chega, não acompanhar nos eventos, ou os eventos em família totalmente desconfigurados, e aí fica aquela dor e arrependimento. Nossa, um ambiente meio pesado nisso, né, doutora? Sim. De cobrança, né? Uma vez eu atendi uma família junto com a minha amiga psicóloga, né? E eu só dei uma tarefinha para eles, assim, é uma família independente. 2 palavras vão ser abolidas do dicionário de vocês, nunca e sempre, ok? Então tá, semana que vem a gente conversa de novo. Porque era assim, a conversa era sempre assim. Porque você sempre faz isso, porque você nunca arruma o quarto, você nunca me ajuda. Então, assim, dando tarefinhas simples e a gente vai compartimentando as tarefas, né? A família conseguiu, aos poucos, o sujeito conseguiu andar com as próprias pernas e tá indo em um processo de individuação, né? Porque fica insustentável, como você falou, o que era para ser algo leve, vira um momento de acusação mútua, de Trocas de relembrar coisas. farpas. Isso, é. Né? E a gente vê muito isso, né? As famílias totalmente adoentadas, preocupadas, na primeira oportunidade querem tirar, na primeira oportunidade querem procurar algo diferente, e aí vem a questão muito fortemente de dor, culpa, ressentimento grave, que isso tudo pode ser entendido anteriormente. Né? Enfim, doutora, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, um tema de excelência, assim, trazido pela doutora, explanação, pelas dicas, né, que também foram dadas pela doutora aqui no processo de internação das famílias a serem, né, seguidas, eu acho que interessante. Colocamos aí na tela Amor Exigente, acessem, pessoal, tem muita coisa, muito conteúdo. Vocês que são familiares, existem salas online nesse site ou salas presenciais, né, em alguns municípios, né? Então seria interessante você ter um norte aí, ser abraçado pelo Amor Exigente, que tem toda uma característica também das pessoas que têm aí uma codependência instalada e entendem hoje
o processo todo vivido pós-tratamento, né? Então, acessem esse site. Eu vou divulgar o @ da doutora aqui também, vou colocar para vocês acessarem. Tem muito conteúdo lá, doutora Padilha. Todos os dias coloca bastante coisa para a gente visualizar nos stories. É bem ativo, eu diria. Uhum. Né, doutora? A gente tenta, né? Muito legal, acho que essa dinâmica é interessante. Assuntos nesses stories chamam as pessoas, né? Olha que legal isso, vou investigar mais, vou interagir mais com esse assunto. Então, acessem aí, doutora Vitória Padilha, uma excelente profissional. E eu quero também fazer menção aqui, pessoal, do doutor Marcelo, que nos abriu aqui acerca da TV Erga Omnes, que é onde nós somos transmitidos para 197 países através dessa TV. Então, acessem também, que está passando no rodapé, visite o site dessa galera toda, que tem muito assunto também, não só esse assunto que nós tratamos aqui, mas tem aí uma questão social, uma questão jurídica, muito interessante. Acessem aí essa TV, que faz parte do nosso processo, da nossa programação também semanal. Doutora Padilha, muito obrigado mais uma vez. Quer fazer as suas considerações finais? Eu que agradeço, Vigário. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Estou sempre disposta, disponível aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que tem vários desdobramentos aí para a gente poder conversar, viu? Perfeito, obrigado eu. E vamos ego, superego e id. Vamos estudar isso. Tá, vou marcar na minha agenda, então. Tá bom? Pessoal, gratidão por todo mundo que esteve aqui conosco, participou, dando seus boas noites, enfim. Sigam o nosso canal, sigam a doutora Vitória Padilha e acho que sexta-feira a gente tem um próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.